Vamos relembrar um pouco agora sobre potenciação. Então vamos aqui na prática. Potenciação, numa potência o que é que nós temos? Nós temos uma base, que é o número que fica aqui, e nós temos um expoente, que é o número que fica em cima, certo? Base, expoente. Isso tudo chama-se potência, certo? Então, como é que se resolve uma potência? O número de cima, o expoente, ele indica quantas vezes a nossa base irá se repetir. Então, nesse caso aqui é 5 elevado ao quadrado. Quando é 2, chama-se quadrado. Então, 5 elevado a 2. Isso quer dizer que esse 5 vai se repetir duas vezes. Então, vamos fazer aqui. É mais 5. E lembrando que multiplicando, certo? Eles se repetem multiplicando. Então, se os sinais são iguais, resultado positivo. 5 vezes 5, 25. Certo? Então, 5 ao quadrado é igual a 25. Certo? Letra B. Nós temos 3 ao quadrado. Então, o 3 vai se repetir. Quer dizer, menos 3 ao quadrado. O menos 3 vai se repetir duas vezes. Então, menos 3 vezes menos 3. Mesma coisa, os sinais são iguais, né? Então, o resultado o quê? Positivo. 3 vezes 3, 9. Então, menos 3 ao quadrado dá igual a 9 positivo. Certo? Agora, nós temos menos 4 elevado ao cubo. Quando é 3, chama-se ao cubo. Então, vai ser o menos 4 vezes ele mesmo 3 vezes. Certo? Então, nós temos aqui, ó, sinais iguais. Nesse caso aqui, preste atenção, são três números. Então, se eu pegar esses dois aqui, vai ficar positivo. Mais, só que quando eu pego um terceiro, vai ser mais com menos, negativo. Então, o resultado vai ser negativo, certo? Só quando são dois números negativos que dá positivo. Se são três, o resultado é negativo. 4 vezes 4 dá 16. 16 vezes 4 dá 64. Menos 64. Então, menos 4 ao cubo dá igual a menos 64. 7 ao cubo. Nesse caso é o 7, vai se repetir 3 vezes. Então, é 7 vezes 7 vezes 7. Como todos os sinais são positivos, o resultado também vai ser positivo. Então, 7 vezes 7 dá 49, e 49 vezes 7 dá 343. Letra E, nós temos menos 2 elevado a 5, então vai ser o menos 2 vezes ele mesmo 5 vezes. Ver se dá para fazer aqui. Eu vou adiantar aqui uma coisa para vocês. Sempre que a base for negativa, preste atenção. Sempre que a nossa base for negativa, o expoente, se ele for par, o resultado é positivo. Se o expoente for ímpar, que é esse caso aqui, e foi esse caso aqui, 3 é ímpar, 5 é ímpar. Então, sempre que a base for negativa e o expoente for ímpar, o resultado é negativo. Se o expoente for par, o resultado sempre vai dar positivo, certo? Então, multiplicando aqui, nós temos 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8, 8 vezes 2 é 16, 16 vezes 2 é 32, certo? 32. E por último, nós temos o quê? 4 ao quadrado, que é 4 vezes 4. 4 vezes 4 é 16.
Potência de expoente 1 ou 0. Então é bem simples aqui. Sempre que você tiver uma potência que o expoente for 1, o resultado vai ser a própria base. Por quê? Porque esse número vai se repetir quantas vezes? Uma vez. Então é 3, apenas o 3. Ele vai se repetir uma vez. Então, sempre que o expoente for 1, resultado é a própria base. Certo? Agora, sempre que o expoente for 0, aí você vai pensar, aí o resultado é 0. Não. Sempre que o expoente for 0, o resultado vai dar sempre 1. O porquê disso, eu vou explicar para vocês um pouco mais à frente. Eu vou provar para vocês que todo número elevado a 0 dá 1, certo? Mas isso deixa para os próximos cenas dos próximos capítulos. Agora, propriedades das potências. Primeira propriedade, produto de potência de mesma base. Então, quando eu tenho uma multiplicação de dois fatores que são potências de mesma base, preste atenção que aqui eu tenho a mesma base, menos 4 e menos 4. Então, sempre que a base for a mesma, quando está multiplicando, lembre-se bem, se estiver multiplicando e a base for a mesma, você vai conservar a base do jeito que está, e vai somar os expoentes. Vamos só ver isso aqui detalhadamente. O menos 4 aqui é elevado a 3, então, menos 4, menos 4, menos 4. 3 vezes, né? Vezes, esse aqui está sendo elevado a 2, então vai se repetir 2 vezes. Então, isso aqui vai ser menos 4 elevado a quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Então, como é que eu faço isso direto? Sempre que eu tenho multiplicação de potência de mesma base, eu vou fazer apenas isso aqui. Conservo a base e somo os expoentes. 3 mais 2. Então, o resultado é menos 4 elevado a quanto? 5, que é o que a gente tinha encontrado aqui. Vamos fazer essa daqui direto. Então, uma multiplicação de potência de mesma base. A base é quanto? 5. Então, eu conservo a base, o 5, e vou somar os expoentes. Os expoentes é quem? 2 mais 4. 2 mais 4 é quanto? 6. Apenas isso. Então, por último, nós temos divisão de potência de mesma base. Vamos tentar entender o porquê, como é que se resolve essa. Primeiro, vamos ver aqui uma multiplicação qualquer. Eu tenho 8 dividido para 2. 8 dividido para 2 é 4, não é isso? Por quê? Porque 4 vezes 2 dá quanto? 8. Então, a divisão é o inverso da multiplicação. Então, isso sempre vai acontecer. Se eu tiver 10 dividido para 5, dá quanto? Dá 2. Por quê? Porque 2 vezes 5 é 10. Então, nós temos aqui uma divisão de potência de mesma base. Então, o que é que eu tenho que procurar aqui? Teria que procurar. A gente vai aprender como é que faz direto. Mas o que era que eu teria que procurar? Uma potência que eu multiplicasse por essa e desse essa. Então, qual é a potência que eu multiplico por menos 2 elevado a 2, que vai dar menos 5, menos 2 elevado a 5. Vamos ver aqui. Eu tenho menos 2 elevado a 2 e eu quero multiplicar por uma potência que me dê menos 2 elevado a 5. O que é que eu tenho que fazer? Eu sei
que aqui tem que ser uma potência de mesma base para dar o mesmo resultado. E se eu sei que quando eu tenho multiplicação de potência de mesma base, o resultado é a base elevado à soma dos expoentes, então eu só preciso saber 2 para chegar em 5, falta quanto? 3. Certo? Então, o meu resultado aqui vai ser o quê? Menos 2 elevado a 3. Agora vamos para a regrinha. Sempre que eu tenho potência de mesma base sendo dividida, certo? Divisão de potência de mesma base, eu vou conservar a base e subtrair os expoentes. 5 menos 2, 3. Que foi o que a gente encontrou aqui. Mesma coisa aqui. Divisão de potência de mesma base, conservo a base e subtraio os expoentes. 7 menos 3, 4. Certo? Então, quando eu tenho multiplicação de potência de mesma base, conservo a base e somo os expoentes. Na divisão, divisão de potência de mesma base, eu conservo a base e subtraio os expoentes. A diferença é apenas essa. Beleza?